Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Que essa graça, que esse amor de Deus te alcance nessa manhã e na sua casa, com a sua família, com todos aqueles que estão com você. Nesse tempo, nós faremos nossos cultos dessa forma, e é tão bom você estar com a sua família, na sua casa, que vocês possam receber o nosso amor, o nosso carinho juntos, porque como é bom viver em união. Mas nesse momento, nós partilharemos da mensagem, da adoração a Deus, aqui por forma digital. Se você puder nesse momento chegar, fechar os seus olhos, pegar na mão do seu familiar e orar conosco por essa igreja, orar conosco por essa cidade, eu te convido. Senhor Jesus, nós nessa manhã entregamos o nosso coração a Ti, a nossa família, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha de encontro à nossa família. Senhor, eu não sei o que está acontecendo no coração dos meus irmãos, no coração de cada família dessa cidade. Mas eu te peço, ó Deus, que nessa manhã o Senhor vá de encontro a cada família, levando a paz que só o Senhor pode dar, levando a graça, levando o amor, levando a esperança. Deus, nesse momento, o Senhor encontre cada um dos meus irmãos, Pai, as crianças, os casais, que todos eles sejam cheios do Senhor, cheios de Cristo, cheios de esperança e de saber que o Senhor é dono de tudo e o Senhor está acima de tudo, e que nesta manhã nós rendemos a Ti toda a graça, todo o louvor, toda a honra, toda a majestade, Pai. Fale conosco, ó Pai. Fale conosco não só nesse momento de culto, mas fala conosco nos dias que estamos em casa, nos dias que estamos em família, tempo que a gente tem de olhar um no olho do outro, de conversar coisas que de repente durante a semana não tem, tempo de dedicarmos ao esposo e à esposa, aos filhos. Que o Senhor fale conosco, traz tempo bom, traz tempo de graça, traz tempos gostosos em família, em nome de Jesus, Pai, amém. Vou deixar você abrir a sua Bíblia, seu smartphone. Salmo 21, é um salmo que tem muito a ver com esse tempo. O Salmo 121 diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Vou repetir: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nosso Deus é bom e Ele está conosco em todo esse tempo. Lembre sempre, o Senhor é bom e Ele está conosco, desde agora e sempre. Cante conosco algumas canções aí com seus familiares. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno da terra e dos céus. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que toda a terra te adore, Senhor. Que toda a terra busque em ti conchego, abrigo e segurança. Queridos, graça e paz da parte de Jesus. Há uma palavra de Deus registrada em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Jamais imaginávamos que estaríamos passando pelas circunstâncias que todos nós temos passado, como sociedade, mas também como igreja. Tudo isso nos pegou de surpresa, mas nada e ninguém surpreende a Deus. Estamos cheios de esperança e de fé que o nosso Deus nos suprirá, segundo as suas grandes riquezas em Cristo Jesus. Nossa igreja
tem compromissos missionários, sociais, ministeriais, tributários. A obra não para. E o nosso coração tem uma convicção de que esse Deus que a todos nós sempre nos supriu, há de nos suprir nesse tempo. Compreendemos que estamos diante de uma oportunidade, a oportunidade de darmos uma resposta de fé, para que em algum tempo, lá no futuro, possamos olhar para trás e chegarmos a uma conclusão, de que demos a este tempo e a essas circunstâncias adversas, a melhor resposta que podemos dar, uma resposta de fé e de generosidade. Um Deus que supriu o seu povo no meio do nada, no meio do deserto, certamente nos suprirá nesse tempo. Quero desafiar você e a sua família a continuar contribuindo com esta obra. Você pode fazer isso de muitas formas, mas certamente nesse momento, dadas as circunstâncias, você pode contribuir através de depósito bancário, de transferência. Temos aí os dados da igreja aí na sua tela, você pode anotar. Temos muitas coisas para realizar adiante. E no nosso coração pesa a missão. Sabemos que temos que cumpri-la. Nós contamos com você, sobretudo você que é parte da primeira igreja batista em Caldas Novas, que compreende esse senso absoluto de missão que está no seu coração, no meu coração e no nosso coração como corpo e família e como igreja. Não deixe de fazer parte desse milagre. Deus está nos convidando a fazermos parte de uma história diferente, a compreender que nesse momento somos igreja, aonde estivermos, aí na sua casa, na sua sala de estar ou em qualquer outro lugar. Nós somos a igreja e temos um compromisso, e esse compromisso há de se cumprir. Que Deus te ajude, que Deus nos abençoe e nos permita passar por essa fase, na certeza de que a fé e a generosidade será uma grande resposta a essas adversidades. Continue orando por nós, não somente contribuindo financeiramente, mas continue orando por nós, como igreja. Continue orando pela nossa cidade, pelo nosso município. Continue orando pelas nações. Como precisamos, nesse tempo, dobrar os nossos joelhos e clamar pelo sangue de Jesus. Que a misericórdia, que a graça de Deus prevaleça. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço,
Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nesse momento, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha em quem estamos firmados. Te adoramos, Pai, em nome de Queridos, graça e paz da parte de Jesus. Que privilégio podermos, mesmo por esta via, compartilharmos nessa manhã de domingo a palavra de Deus. Esse tempo que temos vivido é um tempo de muita instabilidade, mas também de uma grande oportunidade de experimentarmos uma jornada diferente na nossa caminhada com Jesus. Temos falado por tantas vezes que somos a igreja. A igreja não é um endereço, não é um local. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E mesmo você na sua casa, reunido agora com sua família, aí na sua sala de estar, aí na mesa, de repente, da sua cozinha, na varanda, onde quer que você esteja neste momento, nós somos igreja. Esse tempo de instabilidade está nos convidando a pensar sobre muitas coisas. E hoje, nesta manhã de domingo, quero compartilhar sobre um texto da Palavra de Deus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Uma passagem bíblica muito conhecida, mas de um ensinamento eterno e profundo. Essa narrativa diz sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Penso que você já conhece essa narrativa, e aquilo que esse texto nos traz é profundamente relevante para o momento que estamos vivendo. Mas te convido nesse momento a orar, a pedir que o Senhor fale ao seu coração, ao coração da sua família, fale ao nosso coração. Se curve diante do Senhor por um instante e fala: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua lei. Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio da Tua palavra. A Tua palavra não está aprisionada, ela não é impossível de chegar ao coração de cada um de nós. Te louvamos pelo privilégio de podermos compartilhá-la nesta manhã de domingo. Que o Senhor possa visitar o nosso coração e falar profundamente ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, da resposta que vem do alto. Precisamos do olhar do Senhor sobre esse tempo que estamos vivendo de tanta instabilidade. Precisamos que o Senhor possa nos guiar, nos orientar. E pedimos que o Senhor faça, por Tua palavra, pelo Teu poder, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu quero falar nesta manhã ao seu coração, à luz desta palavra, sobre o tema A Visão que Muda Tudo. É interessante como nós enxergamos as coisas, e à medida em que enxergamos, bem ou mal, define como reagimos. A nossa visão, ela não é simplesmente uma forma de percepção, mas ela faz também com que se revele, enquanto falamos do modo como nós enxergamos, que tipo de valores governam a nossa vida, que tipos de princípios, e automaticamente a palavra de Deus nos traz aqui uma referência. O olhar dos discípulos traz aqui o olhar do desespero, mas temos aqui, na contrapartida, o olhar de Cristo, falando de esperança. Antes de olhar para esse texto, queria convidar você a pensar um pouquinho antes. A revelação bíblica, ela começa num momento muito importante de comunhão entre um casal, Adão e Eva, e o Senhor. A visão que dominava aquele casal era a visão da eternidade. Era a visão do reino dos céus. Era a visão da fé. Mas o que conhecemos nas Escrituras é a queda humana. E esse processo de queda, não somente de Adão e Eva, e consequentemente de todos nós, trouxe para mim e para você um caminho muito complicado, que produz para nós insegurança, desespero, angústia. Passamos a enxergar pela nossa própria vista, e não mais por fé. A palavra vai nos desafiar ao longo da revelação, nas Escrituras Sagradas, quando nos voltamos para Deus, e sobretudo no Novo Testamento, quando Cristo se revela a nós, a não mais nos movermos por vista, mas por fé. A grande questão é que na origem de tudo, lá no princípio, era assim que nós enxergávamos, por fé. O reino de Deus proporcionava a mim e a você o privilégio de enxergar direito, enquanto humanidade, mas nos perdemos também enquanto humanidade, pelos nossos pecados. De maneira que, à medida em que enxergamos com os nossos próprios olhos, certamente iremos usar uma régua muito perigosa para medir o problema diante de nós. E essa régua é a nossa própria capacidade, nossa própria intelectualidade, nossos próprios recursos, nossos próprios limites. E nesse momento da nossa história, estamos vivendo um tempo de absoluta impotência. Eu diria, de absoluta incompetência. Não somos capazes de dar uma resposta hábil. Temos tentado. Enquanto humanidade, algumas coisas têm avançado, mas enquanto isso, milhares de pessoas morrem todos os dias. Um medo assombroso avassala as ruas das nossas cidades e entra pelas portas e janelas da nossa casa, pelas mídias sociais. Estamos literalmente como geração apavorados. Talvez nunca, como nesse tempo, vivemos tanto pavor e desespero. No entanto, isso diz respeito à régua que estamos usando para medir o problema, que é a nossa própria visão. Olhando para as Escrituras, vamos perceber que esse foi um dos grandes dilemas, olhando para a vida de Davi, José do Egito, Abraão, olhando um pouco mais adiante para os discípulos. O tempo todo Deus está tentando nos mostrar que há um modo de enxergar as adversidades, que mesmo estando diante da verdade sobre aquelas adversidades, elas não precisam nos fazer sepultar a esperança. É possível olhar para uma realidade, por mais dura que ela seja, com um coração cheio de fé e de esperança. O pecado que nos habita desde a queda de Adão e Eva, infelizmente, nos roubou o privilégio de enxergarmos com os olhos de Deus, de percebermos a vida e as circunstâncias e não medir os problemas pelo nosso próprio olhar, mas pelo olhar do soberano Deus, daquele que criou os céus e terra, daquele que é, que era, que há de vir, e como diz a palavra, o Todo-Poderoso. Olhando para o Novo Testamento que temos, é o Senhor Jesus se revelando a mim e a você, e diz a palavra que Ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e tendo vindo, Ele nos trouxe muita coisa, não somente a esperança da eternidade, não somente a promessa de céu, mas o privilégio de começarmos a ver de novo, como víamos lá no jardim da comunhão com o nosso Criador, a perceber a vida pelos olhos da fé, a compreender que a vida se move, independente da sua altura, raça, independente do quanto você tem no banco, ou em qualquer outra condição que te define socialmente. Todos nós nos movemos pelas nossas inseguranças, mas Deus nos dá um olhar diferente. Apesar de nós, podemos nos mover por fé e com confiança. E esse texto sagrado que acabamos de ler fala sobre um momento bem interessante, em que uma impossibilidade grita diante dos seus discípulos. E o Senhor então, diante dessa realidade, dá uma grande lição de fé,
e mostra para mim e para você como deveríamos reagir diante das nossas impossibilidades, diante das nossas vulnerabilidades, diante daquelas circunstâncias que dizem para nós, agora não dá, agora é ponto final. O texto vai falar que chega o momento em que uma multidão que seguira Jesus estava bem distante das cidades. Não havia nada por perto, nada que pudesse favorecer a compra de alimentos, por exemplo. E ele, então, olhando para aquela situação, percebe o desespero no olhar dos discípulos, porque quando eles se achegam a Jesus, eles têm uma sacada interessante, puramente humana, que revela não a visão do reino, ou a visão da fé, ou da eternidade, mas a visão humana. Um olhar que mede as circunstâncias pela visão puramente limitada e humana. Os discípulos dizem, manda eles ir embora, dispensa essa multidão. Basicamente estavam dizendo assim, olha, nós não temos a solução para isto. A situação vai se complicar ainda mais, não sabemos o que fazer com essa situação. É melhor então dispensá-los, porque aí não temos que dar resposta alguma para esse momento. Jesus olha e diz, não vai mandar ninguém embora, dai-lhes voz de comer. Eu fico imaginando o silêncio entre esta palavra de Cristo e a reação dos discípulos. Porque no coração dos discípulos, pelo menos nesse momento, o que eles enxergavam era o tamanho do problema, da impossibilidade e a falta de recurso pessoal para resolvê-los. É interessante que eles têm uma sugestão até razoável, de bom senso, humanamente falando. Manda eles ir embora. Talvez dê tempo de chegar ainda em algum lugar e comprar algum alimento, porque estando aqui, vão ficar em apuros. Mas Jesus estava enxergando com outro olhar. A percepção de Cristo era uma outra percepção. Ele não enxergava só para as circunstâncias, mas ele estava olhando para além disto. O texto prossegue e logo na palavra vem e diz, não é preciso, não é necessário que dispense a multidão, dá-lhes voz de comer. Temos aqui então um choque de dois olhares. O olhar da eternidade de um Cristo que agora encarnado, feito homem, aprende nessa jornada a conviver com homens limitados, a ensiná-los a olhar para o alto. Aliás, este é um grande momento de oportunidade para aprendermos a olharmos para o alto. Algo que falamos tão comumente no nosso cotidiano e que agora se torna uma realidade tão gritante. Para alguns, uma realidade desesperadora. É hora de aprendermos a olhar para o alto. Aliás, como diz o salmista, elevo os meus olhos para o monte. Ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? A resposta mais óbvia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Voltando aqui para o texto prossegue e diz que os discípulos se achegam até Cristo e trazem uma resposta. E a resposta é simples, olha, só temos 2 pães, diz a palavra de Deus no versículo 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que ele está dizendo, ou o que eles estão dizendo com esta breve resposta? Eles estão dizendo, olha, o que temos para apresentar a este problema é a nossa insuficiência. O que temos para mostrar como resposta é a nossa insuficiência. 5 pães, 2 peixes, não são bastante para alimentar a fome dessa multidão. É a resposta da insuficiência humana, resultado da forma como os discípulos estavam enxergando aquele momento. Uma visão absolutamente humana, como dizia, humanamente, de bom senso, até razoável. Mas o Senhor estava enxergando para além das circunstâncias. E de repente o texto prossegue e diz assim, disse-lhes ele, trazei-vos. Jesus não dispensa o pouco, o que os discípulos olhavam como insuficiência, Cristo diz, basta, me traga para cá, os pães e os peixes. E agora vem um grande momento desse texto, que para mim está aqui a maior de todas as lições, o que eu queria compartilhar com você nesta manhã de domingo. A palavra diz, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Essa breve expressão fala de algo extraordinário, fala de um Cristo que estava vendo algo acontecendo para além daquele momento. Nós somos, infelizmente, escravos do momento, enxergamos apenas o momento, somos reféns daquilo que o momento nos traz,
o cenário nos traz, as circunstâncias também nos trazem, somos reféns disto, mas precisamos aprender a olhar para além do momento, para além das circunstâncias. E necessariamente o que vem depois faz toda a diferença. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, e agora guarde no seu coração esse momento do texto, erguendo os olhos aos céus. Queridos, preste atenção nisto. Não havia desespero no coração de Jesus, não havia uma sensação ou um sentimento de insuficiência no coração de Jesus, não havia ali um abalo no coração de Jesus. As circunstâncias favoreciam o medo e o desespero, mas ele estava olhando para outra direção, não para a circunstância, mas ele olhava para o alto. E aqui está para mim uma resposta não somente para este tempo em que Cristo responde à fome de uma multidão, mas uma resposta para mim e para você ao momento que temos vivido em nossa cidade, em nosso país e no mundo. Se nós começarmos a olhar demasiadamente para as circunstâncias, iremos ser tomados por um sentimento que vai nos colocar no túmulo do desespero. As ruas vazias, os comércios fechados, hospitais lotados, notícias de óbito o tempo todo. A cada momento que temos de notícia, traz para nós, fornece para nós, uma grande possibilidade de aumentarmos o nosso desespero. Se olharmos para o que vem para adiante, com o olhar humano, vamos olhar para uma economia quebrada, os poderes abalados, vamos olhar para a vida de pequenos comerciantes ou grandes empresários, também absolutamente comprometidas. O volume de pessoas que vão ficar desempregadas ou com o seu orçamento familiar completamente comprometido. Se olharmos para isto, vou dizer para você que a única coisa que nos caberá é debruçarmos sobre as nossas próprias lágrimas, nos curvarmos diante da nossa impotência de resolução desse problema, é nos colocarmos diante de uma realidade que é maior do que nós, que tem nos colocado no nosso pequeno espaço, no nosso lar, por vezes amedrontados e apavorados. Mas eu queria te convidar a olhar para além disto. A Bíblia diz que Deus sustentou o seu povo no meio do nada, no meio do deserto. Detalhe, as sandálias não se desgastavam, ninguém morreu de fome ou de sede, e o Senhor supriu as necessidades do seu povo. A Bíblia diz que Deus é bom para aqueles que por Ele espera, para a alma que o busca. Uma ocasião, lendo Lamentações de Jeremias, ouço o profeta falar de aflição, e ele começa o capítulo 3 falando exatamente assim: eu sou o homem que viu a aflição. E você começa a ler versículo após versículo, que você vai encontrar, é uma notícia de um homem que fala por meio de metáforas de muita dor, de desespero, de insuficiências, de descontroles, de dores, de temores. Mas em um momento do texto, o verso 21 diz que ele muda tudo, quando ele muda a sua visão. Ele diz: chega, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Em outras palavras, estava dizendo: eu tenho uma escolha, eu posso olhar com os olhos puramente humanos e tudo que eu vou enxergar é aflição, desespero, ou eu posso enxergar com os olhos da eternidade, com os olhos da fé, com os olhos do reino de um Deus soberano, e vou começar a enxergar misericórdia. E ele afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele fala de uma fidelidade que se renova a cada manhã, de um Deus que se manifesta com bondade sobre ele. Jesus está fazendo exatamente esse caminho. Ele não olha para a multidão, para a distância até a cidade, para o número de pessoas famintas, para o pouco recurso em suas mãos, mas ele ergue os olhos ao céu. Eu quero te convidar a você pedir a Deus, em oração, de preferência de joelhos dobrados, o privilégio de enxergar como Cristo enxergou. O privilégio de perceber esse momento pelos olhos da fé. Obviamente, não pelo caminho da alienação, como se nada estivesse acontecendo. Não é isto. Cristo não é alienado ao problema da multidão, da fome, da distância. Mas apesar disto, ele olha para o alto. E esse olhar para a eternidade muda tudo. Esse olhar muda todas as coisas.
faz com que a multidão se assente. Esse assentar da multidão fala de um ambiente de esperança. Alguém que está com pressa, correndo em algum lugar ou para alguma direção, não se assenta. O assentar da multidão sobre a relva era a notícia clara de que algo extraordinário iria acontecer. Eu não sei que notícia teremos na próxima semana. Eu não sei como será o próximo mês ou os próximos meses. Eu não sei qual vai ser a direção que os nossos governantes estarão nos dando nos próximos dias. Mas o que move a sua vida? Que tipo de olhar orienta a sua vida? Que tipo de olhar orienta as suas emoções? Confesso a você que sou tão homem, tão carne, tão humano como cada um de vocês. E ao longo dessa semana, inclusive, por várias vezes, minha mente e coração, tomados pelo olhar adâmico, portanto, humano, limitado, vulnerável, insuficiente, me fez sentir dor, desespero e angústia. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele nos lembraria a sua verdade, que visitaria a nossa vida, que Ele não nos deixaria, nem nos desampararia, mas estaria conosco todos os dias. Escute, todos os dias, os bons e os ruins, até a consumação dos séculos. E foi exatamente disso que eu me lembrei, e fiz como Jeremias, resolvi escolher trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Jesus olha para os céus, e quando Ele ergue os olhos aos céus, está dando uma lição absolutamente relevante naquele tempo, e que faz com que os discípulos percebam que há um jeito diferente de enfrentar as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. É como se Ele dissesse assim aos discípulos: durante tanto tempo andando comigo, vocês não perceberam que o reino do meu Pai não se move pelas réguas do olhar humano? Vocês não perceberam, andando comigo, que o reino do meu Pai fala de ação sobrenatural sobre as impossibilidades humanas? Não percebeu que, andando comigo, a resposta vem sempre do alto? Ainda não entenderam, andando comigo, que o reino do meu Pai fala de tratar conosco, apesar de mim, apesar de nós, humanamente falando? Cristo estava como cada um de nós, apesar de ser o Filho de Deus, 100% Deus, mas Ele estava ali como também 100% humano, suscetível a todas as questões que eu e você sentimos, como dor, angústia. Jesus chora, por exemplo, diante da morte do seu amigo Lázaro. Há uma angústia no Getsemane, mas Ele escolhe, nesse momento, olhar para o alto. E o texto prossegue e diz o seguinte: erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele não somente olha para o alto, mas Ele é capaz de manifestar gratidão pelo pouco que estava chegando às suas mãos. E logo depois, tendo abençoado, a Bíblia diz que Ele começa a repartir o pouco que tinha, de maneira em que aquilo se multiplica de forma milagrosa, a ponto de uma multidão inteira ser saciada da sua fome. Isso causa um assombro, não somente aos discípulos, mas à multidão. Isso me traz uma lição, e deve te trazer também uma lição extraordinária. Quando Deus nos ajuda a enxergar com seus olhos, a perceber as coisas pelo olhar da eternidade, da fé, a não sucumbirmos, como dizia agora há pouco, na cova do desespero. Quando começamos a agir com esperança, mais do que ter para nós, teremos para repartir. E fala você, meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus, não é hora de manifestarmos outro olhar, senão este olhar do reino, de um Deus que diz: não é o tamanho do problema que conta, mas o tamanho da fé e da intervenção do Deus que tudo pode. Temos que ser daqueles que levamos esperança e não desespero, que levamos sorriso e não lágrimas. A notícia ruim está batendo em nossa porta o tempo todo, chegando em nosso celular, em nossa televisão, está aparecendo pelas várias vias, as mais diversas, no mundo midiático. E o que não faltam são notícias que nos mostram o caminho da angústia, da dor, do fracasso, da insuficiência e do desespero. Mas Deus está dizendo para mim e para você: é hora de ter para mim e para você, e termos para transbordar para aqueles que nos cercam, um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho que está na possibilidade de perder o emprego, no retorno às atividades, aqueles que estão falando de falência numa pequena empresa. Não sei o que vocês têm ouvido por aí,
mas as notícias não são boas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, há um olhar que muda tudo, há uma visão que altera todas as coisas. Eu queria te convidar, como Jesus, a deixar para trás o olhar de Adão caído, portanto, uma visão terrial, humana, limitada, e com joelhos dobrados, com oração feita, com o coração quebrantado, baseando-se na palavra revelada, no poder do Espírito de Deus, dizer: Senhor, me dê o privilégio de enxergar esse momento com os teus olhos. Eu tenho certeza que esta oração, Deus não somente deseja atendê-la, como na verdade é a máxima da nossa experiência com Ele. Ele diz na sua palavra que nós não devemos nos mover nesta vida por vista, mas por fé. Vai ter esperança para você se assim você fizer, mas vai ter esperança para repartir com aqueles que te cercam. E Deus está nos convidando a olhar com esse olhar. Não é hora de desespero, é hora de esperança. Não é hora de compartilhar mais um dado estatístico que fala de mais um tanto de mortes que aconteceu em algum lugar do mundo ou aqui perto de nós. É hora de compartilhar a sua palavra. É hora de mostrar um Cristo que reina e reinará para todo sempre. A Bíblia diz, eu encerro com esse pequeno comentário, que o trono não está vazio. No Velho Testamento, Isaías olhando disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Séculos depois, uma visão extraordinária que João tem da parte do Espírito de Deus, na ilha de Patmos, revelada em Apocalipse, o texto diz que ele viu a mesma coisa, o Senhor no trono. Deus continua no trono, o governo está em suas mãos, Ele continua sendo Deus apesar de qualquer circunstância, por pior que pareça. Deus está agindo e precisamos, nesta hora, buscá-lo, alinhando o nosso coração ao coração de Deus e percebendo esse momento a partir do olhar da fé e da esperança. Queria que você fizesse não somente um compromisso consigo mesmo, mas um compromisso com o Senhor, de daqui para frente, não somente olhar ou pedir a Deus que te ajude a olhar com o olhar da esperança e da fé, erguendo seus olhos aos céus, mas comece a compartilhar pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pelo WhatsApp, pelo momento em que você está compartilhando alguém ao telefone, alguma notícia, fale de esperança. Nós estamos precisando de um tempo em que as pessoas carecem de ouvir de esperança, e nós somos daqueles que temos notícia para dar, de que mesmo que tenhamos apenas 5 pães e 2 peixes, quando erguemos nossos olhos para o alto, abençoamos o pouco que temos, cremos na intervenção de Deus, não precisamos mandar ninguém embora, porque Deus cuidará de nós. Eu quero orar por você, você que está aí na sua casa nesta manhã de domingo, reunido com a sua família, talvez ao longo da semana tomado por algum desespero, por alguma angústia, talvez você, pai de família, se pegou chorando uma madrugada, pensando no que vem pela frente, com medo do desemprego, talvez da escassez, não sei o que passou pela sua cabeça, mas eu te convido a orar nesse instante. E nessa oração, fala: Senhor, me ajude a crer com os teus olhos, me ajude a ver com os teus olhos, não me deixe sepultar a minha esperança, não me permita sepultar a minha fé. Vamos orar? Senhor, eu sei que o Senhor está entre nós nesses dias, não somente em Caldas Novas, não somente a primeira igreja batista em Caldas Novas, mas as igrejas dessa cidade, as igrejas desta nação, as igrejas das nações, homens e mulheres, pelos 4 cantos do planeta, clamam pela tua intervenção, buscam o agir do Senhor. Nós compreendemos, Deus, que podemos sucumbir em nossa fé e nossa esperança, se o nosso olhar puramente humano, ficar atento às estatísticas, às notícias, por mais que o nosso coração precise entender a realidade, queremos viver nesse tempo de uma realidade tão dura, baseando a nossa vida, baseando a nossa fé, no olhar do reino de um Deus que está no trono, que reina e que reinará para todo sempre. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos, ó Deus, da tua misericórdia, dispensa sobre nós o teu favor. Eu quero em especial nesta manhã, junto com os meus irmãos que se reúnem em seus lares, orar pelas nações, suplicar ao Senhor por aqueles que perderam seus entes queridos,
por aqueles que estão vivendo o tempo de luto e de dor, muitos que não tiveram nem mesmo o privilégio de fazer um velório, de uma despedida, de um tempo hábil para entender a perda, que o Senhor possa trazer consolo sobre as nações, e para o nosso país. Senhor, ajuda-nos a não abrir mão de olhar para tudo isto, com o olhar de um Cristo, assim como fez no passado, que diante de uma circunstância tão difícil, olhou para o alto. Aliás, o nosso socorro vem do alto, do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Confie no Senhor, Deus está conosco. Uma promessa tão linda. Ele disse: não vou te deixar, vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.